Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente também traz um convidado aqui para a sua coluna, para conversar conosco e com o nosso ouvinte, presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo. Presidente, bem-vindo. Bom dia, Carolina, bom dia, Heisen, bom dia, Eliane Cantanhede, bom dia a todos os internautas e ouvintes do Jornal Eldorado. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo. Eu gostaria de começar com um balanço do partido após esse primeiro turno. Entre os partidos que mais diminuíram, os seus números de prefeituras em comparação com as eleições de 2020, destacaram-se aí o PSDB, o PDT e o Cidadania. O resultado de domingo mostra o Ninho Tucano encolhendo das 520 vitórias em 2020. O partido só venceu 269 cidades agora, que é uma redução de 48%. Gostaria que o senhor começasse explicando, então, esse movimento. Também em São Paulo, onde o PSDB ficou sem representante na Câmara de Vereadores, ainda que tenha elegido Bruno Covas em 2020. Bom, preciso corrigir um pouco a informação. Nós temos hoje 296 prefeitos. Elegemos, é verdade, 525 prefeitos em 20. Com a atuação do João Dória, que era governador, nós chegamos em São Paulo a mais de 270 prefeitos, principalmente por conta das prévias. E com a derrota aqui em São Paulo, o partido foi reduzido em São Paulo de mais de 270 prefeitos para 23 prefeitos. Então, nós fomos para as eleições agora, não com os 525 prefeitos que a gente tinha elegido na época do Bruno Covas, e com o governo de São Paulo às mãos. Nós fomos agora para as eleições com 293 e elegemos 276 prefeitos, 276, com a possibilidade de elegermos mais 5 que estão no segundo turno. Nós estamos no segundo turno em cidades importantes: Piracicaba, aqui em São Paulo, Paulista, Pernambuco, Santa Maria e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Ponta Grossa, Paraná. Se formos considerar o que temos hoje, nós praticamente empatamos com o que a gente elegeu agora. E um dado importante: nós fomos o 5º partido com a melhor relação custo-benefício, ou seja, com o menor gasto por prefeito eleito. Nós gastamos, em média, por prefeito eleito, R$536 mil. Para vocês terem uma ideia, o PT, na média, gastou R$2,5 milhões para eleger um prefeito. E mais, nós estamos sem a presidência da República, sem o poder central, há 22 anos. Em 2002, a FHC deixou o governo, deixou Brasília, e nós sobrevivemos ao longo desse tempo, graças às nossas lideranças regionais, aos governadores, prefeitos de capitais. Nós governamos 18 estados ao longo do tempo, e claro, graças ao legado de Fernando Henrique também, e dos governos dos estados aí onde nós governamos. Mas não foi fácil manter o partido até aqui. Nós sempre ficamos na oposição aos diversos governos, nunca fomos um partido de emenda como o Centrão, os partidos Centrão. Isso, é claro, dificulta muito. Se você for levar em consideração a quantidade de prefeitos eleitos, mais de 4 mil prefeitos são prefeitos do Centrão, que tiveram emendas a rodo. Nós sobrevivemos nessa eleição com 30 segundos de tempo de televisão, 13 deputados federais apenas, e, enfim, com toda a sorte de dificuldades. E ainda assim, fizemos mais prefeitos do que o PT, que tem o governo federal. Eu não vejo ninguém perguntando por que o PT tem menos. O PT tem os ministros, tem o governo federal, tem a máquina toda, e nós fomos resistentes. Onde temos governadores, nós crescemos. Em Mato Grosso do Sul, Pernambuco, fizemos a maior bancada, Mato Grosso do Sul, a bancada no maior número de prefeitos, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul também, aumentamos o número de prefeitos. Enfim, essa reconstrução não tem sido fácil, porque o PSDB cometeu muitos erros ao longo dos últimos anos, e a gente está tentando agora fazer o PSDB renascer. E eu diria para vocês, Eliane tem uma experiência enorme na política, mas eu diria para vocês que nós conseguimos um feito, que foi manter praticamente o número de prefeitos numa eleição completamente adversa. Eu ia exatamente entrar por esse ponto. O senhor acabou de citar que o PSDB cometeu muitos erros.
Que erros foram estes que o senhor aponta, que culminaram nessa situação, e a escolha de José Luiz da Atena para concorrer em São Paulo foi mais um desses erros, na sua avaliação? Olha, são muitos erros ao longo da história. Eu estou há muitos anos no PSDB, há décadas, e acompanhei de perto essas coisas todas. A gente errou muito na discussão da sucessão do FHC lá em 2002. Tínhamos o Covas que queria o Tasso, o Fernando Henrique queria o Serra, o Paulo Renato também estava no meio do caminho. Aquilo ali já não deixou de trazer algumas fissuras. Depois, em 2006, nós erramos quando o PSDB passou a defender as empresas estatais no momento em que o PSDB estava liberalizando a economia, tinha privatizado as teles, aberto as concessões da Petrobras, de petróleo, de energia, quer dizer, através das agências reguladoras. E o nosso candidato foi para a TV para defender a manutenção das estatais, um equívoco, na minha opinião. Depois, o ex-governador Alckmin, só vamos citar o nome aqui. O ex-governador Alckmin. Que é meu amigo, mas na minha opinião foi um equívoco naquela época. Depois, em 2018, erramos de novo, quando focamos no Bolsonaro, bateram no Bolsonaro, e aí a gente perdeu o eleitor de centro-direita, de direita, que era nosso no passado, contra o PT. E em lugar de batermos no Haddad, que era o candidato histórico, da linha histórica contra nós, batemos no Bolsonaro. Isso irritou muito o eleitor, na minha opinião, o eleitor do PSDB. A gente acabou de perder esse eleitorado em nível presidencial. E depois, em 22, muitos equívocos, e o maior dos erros, foi não lançar a candidata à presidência da República. E quanto ao da Atena, desculpe que eu perguntei, foi um erro também ou não? Não foi um erro, porque nós não tínhamos nada aqui em São Paulo. Nós sofremos o maior ataque especulativo aqui no estado de São Paulo, porque ao perder o governo, nós perdemos os prefeitos também. Repetindo, de 270 e tantos prefeitos, a gente caiu para 23. E São Paulo, nós perdemos os 8 vereadores que tinham sido eleitos pelo Bruno, com o Bruno. Ficamos sem nada. Sem o da Atena, nós não teríamos feito chapa de vereadores. É bem verdade que a gente não conseguiu eleger, em que pese o Zuzinha ter tido uma boa votação, ter sido o primeiro colocado, mas nós não tivemos legenda para eleger. Mas, de qualquer maneira, pelo menos participamos da eleição com o candidato a prefeito, e durante 1 mês e meio era a figura mais falada da eleição, que era o da Atena. Ele não é do meio político, não se adaptou, mas ele foi super correto conosco. Eu não me arrependo, não. Acho que não havia uma outra... E outra coisa, o partido muito desunido aqui. Quando eu cheguei à presidência há menos de um ano, a gente tinha problemas de toda sorte em São Paulo. O estado onde o partido foi maior e onde o partido estava mais dividido. Alguns querendo apoiar o Ricardo, outros querendo apoiar a Tabata, outros querendo candidatura própria. A gente chegou a pensar, conversamos algumas vezes com o André Matarazzo, um outro nome era o Zuzinha. Mas, enfim, acabou que isso tudo foi inviabilizado por conta das tensões internas, e o nome que apareceu e que a gente convidou foi o da Atena, e ele começou muito bem. Agora, ele demonstrou sinceridade ao dizer que não era do meio, que não conhecia muito regras de debate, enfim. Mas eu acho que foi o que valeu. E, a despeito do que todo mundo fica dizendo, que o PSDB, isso, aquilo, a gente resiste, e vamos resistir. Agora, buscando ampliar a federação, a gente vai conversar muito com a Cidadania, que tem sido um excelente parceiro, para buscarmos outras alternativas de ampliação da federação, com vistas à estratégia de 26, que a gente pretende lançar candidato a presidente, a vários governos estaduais, e principalmente trabalhar com planejamento, com uma boa estratégia para eleger deputado. Porque não é fácil você construir partido, eleger prefeito sem deputado. E isso é um ciclo virtuoso. Você tem menos deputados, você tem menos fundo eleitoral, você tem menos tempo de televisão. Consequentemente, se você elege menos prefeitos, você vai ter menos deputados depois. E quem nadou de braçada nessa história, nadou para valer mesmo, foi o Centrão. Basta você fazer as contas aí e ver quantos prefeitos eles elegeram. Eliane? Governador, até Marconi, muito bom ter o senhor aqui, no momento em que, o PSDB
lamento dizer, mas o PSDB está vivendo do passado, né? A gente já viu isso com empresas. Eu vou citar até uma empresa que todo mundo lembra, que era a Varig, né? A Varig perdeu o timing de ser vendida, né? Porque a Varig foi uma excelente empresa com um belo patrimônio, foi perdendo o patrimônio, foi perdendo as condições a viabilidade, e tinha uma grande marca, né? E quando ela esticou muito a venda, né, ela foi perdendo também a marca. Me parece que o PSDB repete esse processo, porque o senhor fala nos números, mas a gente tem que ver o conjunto. O conjunto o PSDB perdeu seus grandes líderes, ou pelo processo natural de envelhecimento e tal, ou por discordância com os rumos do partido, ou pela linha ideológica que o partido foi assumindo, né? O PSDB perdeu a sua marca histórica, o PSDB perdeu quadros, perdeu fundos, perdeu posições, não só no governo federal, mas também nos governos estaduais. E o PSDB hoje em São Paulo praticamente não existe mais, né? O Datena chegando com essa votação final dá a ideia de um triste fim de um partido que foi um grande partido, que teve 2 governos super bem sucedidos e estruturantes. O senhor não acha que é hora de fechar essa página, fechar esse livro e abrir outro, né? Criar outro partido, cada um vai para onde bem entender? Não é uma morte mais digna, digamos assim? Bom, eu concordo em parte com você, percebo também que, e por onde eu passei esse ano como presidente, por cada estado, eu percebo assim, que as pessoas gostam do PSDB, respeitam o passado, a história, o legado, mas todo mundo se preocupa realmente com o que aconteceu, o que está acontecendo, e nós estamos buscando mantê-lo vivo, apesar de tantos ataques e de dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta. Mas, assim, sendo muito sincero, a gente conseguiu feitos importantes nessas eleições, uma consolidação da governadora Raquel Lira com a eleição do maior número de prefeitos de cidades importantes, menos a capital, é claro, Mato Grosso do Sul também, e Rio Grande do Sul a gente tem 3 bons e jovens governadores que significam a terceira geração do partido e uma geração de políticos muito competentes. Um outro dado, você tem razão, muita gente nossa envelheceu, outros morreram, né? A figura mais proeminente nossa para o futuro próximo era o Bruno Covas. Infelizmente, morreu cedo e a gente ficou sem um líder natural aqui em São Paulo. Nós perdemos também, o partido perdeu 3 ex-governadores que tiveram um papel relevante aqui em São Paulo. E a gente mantém algumas lideranças importantes. Ontem eu conversei muito com o Tasso Gereissati, que tem me apoiado muito nessa luta pelo renascimento aí dessa história. Tenho falado muito com o Aécio permanentemente, com o Serra também tem procurado colaborar. A gente tem figuras importantes, figuras novas também, não são apenas as figuras mais antigas. Tem muita gente que contribuiu e contribui, tanto é que a gente elegeu prefeitos em quase todos os estados. Mas eu concordo, eu acho que é hora da gente sacudir a poeira, é hora da gente conversar muito sobre o futuro. Eu acho que essa eleição agora vira realmente uma página, não sei se fim de um ciclo, mas ela vira uma página e nos leva à reflexão sobre o que fazer daqui para frente. Uma coisa é certa, nós não vamos sobreviver, e nem os partidos que têm números inferiores a 20 deputados federais, se não nos juntarmos, se não avançarmos em federações ou eventualmente até em fusões. Eu tenho muita clareza a esse respeito. Eu não sou profissional na presidência do partido. Eu vim para o partido
para a presidência há menos de um ano, consensualmente, para ajudar nessa fase, pela experiência que eu tenho. Mas uma reconstrução como esta não é uma obra para uma pessoa só, é uma obra para muitas pessoas, e a gente vai ter que quebrar a cabeça, refletir muito aí sobre o que fazer, você tem razão, para que essa marca tão bonita que tanto fez pelo país, e repito, não fez só pelo Brasil enquanto presidência da República. Nós deixamos marcas profundas nos estados que governamos, de programas inovadores, criativos, que serviram de referência. Eu tive 2 programas que serviram de referência para o Lula, a Renda Cidadã, que virou Bolsa Família, e a Bolsa Universitária, que virou ProUni, e outros programas de outros governos também, que se tornaram referências para governos estaduais e para o próprio governo do Brasil. Então, governador, pois não. Minha coluna de hoje no Estadão fala sobre, né, noticia a estratégia do Kassab, do PSD, que é transformar o PSD no novo PSDB, colhendo os quadros do PSDB, colhendo a força do PSDB durante 20 anos de São Paulo e transformando, né, o governador Tarcísio Gomes de Freitas num, aspas, tucano, ou seja, tucanizando o Tarcísio Gomes de Freitas. Essa estratégia tem alguma lógica. Como é que o senhor vê isso? Olha, essa é uma avaliação que eu respeito, mas não guarda semelhança com o PSDB. É muito fácil você estar no governo e cooptar os prefeitos, né? A gente sofreu um ataque especulativo exatamente porque a gente perdeu o governo de São Paulo. Durante 28 anos, especulativo do Kassab, personalmente? O PSDB governou São Paulo, foram 7 mandatos, 28 anos, e a gente sempre teve disparado o maior número de prefeitos aqui. Agora, o prefeito gosta de ficar à sombra de governo. Por um lado, morre de medo da força do governo, da força de polícia, da força do governo de uma maneira geral, precisa de convênios. Então, eu me lembro de uma das últimas conversas que eu tive com o Geraldo Alckmin, antes dele se candidatar a vice, e ele me disse: Marconi, prefeito é tudo igual, você não precisa ter dúvida. Quando Covas era governador, estava todo mundo puxando o saco do Covas. Depois eu entrei, virou todo mundo Geraldo. Entrou o Serra, todo mundo me largou, virou Serra. Eu voltei, voltaram todos para mim. Quando eu saí, foram todos para o João Dória. E agora vão todos para quem entrar. E é assim. Isso não significa que está havendo uma metamorfose aí no Tarcísio ou com o PSD do Kassab. Não é isso. É porque a maioria das lideranças realmente vão para a sombra. E não é no São Paulo, não. É no Brasil inteiro. Se São Paulo é assim, imagina nos outros estados. Prefeito... E outra coisa, é difícil até, Eliane, conseguir candidato a prefeito que seja de partido de oposição. Onde o partido é de oposição, os prefeitos procuram primeiro o partido do governador. E eu tenho experiência porque eu fui 4 vezes governador. Depois, se não consegue abrigo no partido do governador, procura abrigo em partidos que são aliados ao governador para amenizar o chicote ou o cabresto ou a perseguição de determinados governantes. Então, não é fácil. Primeiro, a dificuldade para se eleger prefeito começa já no início, que é na filiação. As pessoas não gostam de se filiar ou evitam ou correm, como o diabo corre da cruz, de partido que é de oposição a governos estaduais, principalmente governos truculentos. Então, eu não vejo que o Tarcísio possa ser o herdeiro do... Não é, a gente tem muita gente. A gente tem governadores jovens aí que tem um futuro a perder de vista. O Eduardo Leite é um excelente governador, um excelente quadro. A Raquel Lira, outro excelente quadro. O Riedel, que começa em Mato Grosso também, além dos quadros mais antigos que a gente tem também. Muito bem, a gente conversou com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, aqui no Jornal Dourado. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado a vocês, obrigado Eliane, Carol e Heisen. Muito obrigada, governador. Eliane Cantanhede, para falar também sobre a repercussão de uma exposição, né, do pastor Silas Malafaia, que tem apitado bastante, né, sobre a eleição também aqui em São Paulo.
Ele que é um dos maiores apoiadores do presidente Bolsonaro e acusou, em entrevista à Folha de São Paulo, o ex-presidente de se omitir nessas eleições municipais por medo de ser derrotado por Pablo Marçal, caso o ex-coach vencesse o prefeito Ricardo Nunes. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. Em São Paulo, em cima do muro. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Eu falei para ele, eu mandei um zap. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, e ora fala bem de você e mal, eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Não tem uma palavra sobre São Paulo. Que porcaria de líder é esse? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais para ficar bem, sabe com quê? Com seguidores. Então, por isso que eu elogio Tarcísio. Essa é a posição de um líder. E aí, Eliane? Nossa senhora, Efusiva aí na Fogo no parquinho da direita, hein? Fogo no parquinho. Essa entrevista foi dada para a colunista Mônica Bergamo, né? E é uma entrevista muito importante porque o Malafaia está trazendo a público o incêndio que está acontecendo dentro da direita. Essa eleição, portanto, mostra três coisas. Primeiro, né, aliás, três não, mostra muitas coisas. Primeiro, a emersão do centrão. Né, o Centrão, a gente vê que dos partidos que mais elegeram prefeitos, que mais se deram bem nas grandes capitais, você tem todos os partidos do Centrão, a começar do PSD, do União Brasil, do PP, do MDB, que é meio centrão, né? Mas é uma direita não bolsonarista. O bolsonarismo sai dividido, como Malafaia bem disse, né, sai dividido, inclusive, num bolsão que era 100% quase bolsonarista, que é o bolsão evangélico. Né? E a esquerda, principalmente o PT, também sai fraturada. Né? O PT que conseguiu aí, vamos dizer assim, perder pontos, áreas, votos importantes no seu grande reduto, que é o Nordeste. Então, a esquerda sai enfraquecida, particularmente o PT, né? A direita sai fraturada, com repercussões importantes daqui para frente, né? E o Centrão é que se dá bem. E eu gostaria de destacar nessa frase do pastor Malafaia, a pergunta dele, né? A pergunta dele sobre o Jair Bolsonaro. Afinal, que porcaria de líder é esse? Ficou latejando, né? Essa pergunta aí na fala do Malafaia. Vamos ver se vai ter alguma repercussão que seja, sei lá, no Instagram, né? Já que o Twitter ou o X ainda não está no ar. Mas pode voltar a qualquer momento, porque agora, coincidentemente, acabou a eleição, primeiro turno, e a multa, que era a última, aspas, dívida do X e do Elon Musk com as exigências do Alexandre de Moraes, a conta agora foi certa. Eles depositaram a multa na conta certa, a não ser que o Xandão queira esticar essa história até depois do segundo turno. Mas agora, sem o Pablo Marçal, acho que pode até ser hoje ao fim da suspensão do X. Aliás, hoje também, gente, a gente tem a sabatina do Gabriel Galípolo no Senado. Galípolo, que é aí o indicado para ser o novo presidente do Banco Central. Boa. Agendas que a gente vai acompanhar. Eliane Cantanhede comenta também aqui amanhã. Obrigada, Eli. Um beijo. Boa terça. Beijo. Até amanhã.